Boa noite, Érica. Boa noite a todos os colegas da ABCZ TV. Satisfação falar com você. Bom, já agradecendo a sua presença aqui com a gente, eu começo perguntando, estão previstos aí 340 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária, aumento de 36% em relação ao plano safra anterior. Como é que vai se dividir esse montante, Felipe? É isso mesmo, Érica. O governo federal disponibilizou através do plano safra, que foi lançado em julho, esse recurso de 340 bilhões de reais, que é um aumento de 36% em relação ao ano passado, né? Grande parte desse recurso, mais ou menos 2/3 desse recurso, ele tem as taxas subvencionadas, né? Que são aquelas taxas de juros mais baixas que apresentam uma subvenção, né? Um prêmio que o governo federal paga para os bancos, e o outro 1/3 com taxas livres, taxas de mercado, que podem ser negociadas livremente entre os agricultores e as instituições financeiras. São recursos que podem ser usados tanto na agricultura quanto na pecuária, Felipe? Sim, Érica. Esse recurso, nós dividimos ele em dois grupos, né? O primeiro para as atividades agrícolas e o segundo para a atividade pecuária. E dentro desses dois segmentos, nós ainda dividimos em crédito para custeio, crédito para investimento e crédito para armazenagem ou estocagem de produtos. E nós tivemos uma notícia de que há 30 dias, mais ou menos, as linhas de crédito de investimento, que são aquelas linhas para compra de tratores, de colheitadeiras, para a construção de armazéns, para melhoria de infraestrutura nas propriedades, muitas dessas linhas foram represadas pelas instituições financeiras, porque dependem de recursos do BNDES, né, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que acabou diminuindo aí a quantidade de recursos disponíveis. Então, muitos agricultores não têm conseguido contratar essas linhas de investimento, que são linhas de longo prazo, né, com pagamento em 5, 6, 7 anos, e assim os bancos estão priorizando aquelas linhas de crédito de custeio, que são aquelas linhas voltadas para o dia a dia, né, para compra de ração, para compra de vacinas, no caso dos agricultores, para compra de fertilizantes, defensivos, sementes. Então, é importante a gente destacar que essas linhas de investimento, elas estão mais difíceis de serem adquiridas nos bancos. Nós conversamos hoje com alguns pecuaristas do Mato Grosso do Sul, que relataram que você chega com o projeto para o banco fazer a aprovação, mas não existe recurso disponível para liberar esses créditos de investimento. Agora, para as linhas de custeio, como você bem disse no início da matéria, dentro do Plano Safra existe uma linha voltada para financiar compra de bovinos para recria e engorda de até R$250 mil por produtor rural, por CPF, né? E esse valor ele é destinado principalmente aos produtores do Pronaf, que são os produtores da agricultura familiar, e os produtores do Pronamp, que são aqueles médios produtores que faturam até R$2.400.000 por ano, né? É justamente isso que eu iria perguntar, Felipe. Mais uma vez, os produtores pequenos e médios, eles continuam aí sendo prioridades nesse programa? Sim, continuam sim, Érica. A gente tem uma orientação do próprio governo federal, do Ministério da Agricultura e da Economia, de priorizar esses pequenos produtores, os chamados pronafianos, né, que são os da agricultura familiar, que são produtores que faturam até R$500 mil por ano e possuem até 4 módulos fiscais. Esses produtores estão sendo priorizados, e também os produtores do Pronamp. A gente só destaca, Érica, que as taxas de juros elas estão mais elevadas, o que é natural dentro aí de um cenário de elevação. Nós estamos falando aí de uma taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia fixada pelo Banco Central, de 13,75% ao ano. Então, nós temos visto aí agricultores contratando taxas de custeio de Pronaf e Pronamp na faixa de 16%,
17%, 18%, ainda que o Plano Safra preveja taxas mais baratas, com subvenção do Tesouro, né, com subvenção do governo, nós estamos vendo mais dificuldades de liberação, aquelas taxas mais baixas que começam com 6%, 7%, 8% ao ano, essas estão mais escassas e mais seletivas. Mas nós estamos vendo mais facilidade para contratar crédito com taxas livres, que hoje aí estão girando na faixa de 16%, 18% ao ano, para o pecuarista e para o agricultor do Pronaf, que é o agricultor familiar, e o Pronamp, que é o médio produtor que fatura até 2,4 milhões por ano. No caso, quais são os critérios para os produtores que quiserem aderir a essas linhas de crédito? O que você recomenda que eles façam, enfim, para quem tiver interesse, Felipe? É muito importante, Érica, que o agricultor ele apresente um projeto de viabilidade econômica para os bancos, porque nós estamos vivendo um cenário de elevação de custos de produção, então, tanto na agricultura quanto na pecuária, então os bancos estão mais criteriosos em relação à lucratividade do produtor, então que ele apresente um projeto que pode ser feito por um escritório de assistência técnica, mostrando a viabilidade, e as documentações habituais, né? No caso da agricultura familiar, o DAP, que é o documento de aptidão à agricultura familiar, e quando possível também a titularidade da terra, que é algo que facilita o processo de registro das garantias e de negociação das taxas, né? E é importante também, Érica, destacar que nós temos visto aí com alguns bancos que nós temos conversado, a questão do seguro rural. Os produtores que estão contratando seguro, seja o agrícola ou o pecuário, eles estão com mais facilidade para acessar o crédito, porque o seguro é uma ferramenta de mitigação, né, de diminuição do risco em uma eventual quebra de safra ou dificuldade produtiva. O seguro pode cobrir parte do prejuízo, então os bancos têm mais facilidade dentro das suas políticas de crédito para liberarem recursos para agricultores e pecuaristas que contratem o seguro rural. Agora, Felipe, como qualquer momento em que o produtor ele vai aí, adquirir uma linha de crédito, um financiamento, tem que fazer aquele dever de casa, né? Fazer as contas certinho, analisar todas as taxas, ver a viabilidade para acabar não se endividando e complicando ainda mais a situação financeira da propriedade, né? Com certeza, Érica. E hoje a gente recomenda para os agricultores que contratem crédito na medida do necessário, né? Não ultrapassar aquela linha em que o teu fluxo de caixa vai ficar prejudicado, porque nós estamos vivendo um ciclo de alta taxa de juros, né? Não é só no Brasil, o próprio Banco Central americano elevou em 3 pontos percentuais a taxa de juros. Isso é um problema mundial, o dinheiro no mundo todo está mais caro, que é uma medida dos bancos centrais para segurar a inflação, né, a alta dos preços, principalmente de energia, com a crise que nós temos na Ucrânia. Hoje, a OPEP também anunciou que vai diminuir a produção de petróleo, e isso já aumentou o preço do barril. Então, existe uma preocupação, uma insegurança, e também pela própria questão do cenário eleitoral no Brasil, em relação aos preços das commodities e os custos de produção que estão elevados. E com as taxas que nós temos hoje, é importante, né, o agricultor, o pecuarista entender que é bem diferente do cenário que a gente tinha um ano atrás, quando a Selic estava abaixo de 5% ao ano, né? Hoje, já com uma taxa de quase 14% ao ano, o custo do crédito está bem mais caro. Então, fazer investimento na medida do que realmente foi imprescindível, cuidar do teu fluxo de caixa, olhar os custos de produção, fazer uma boa gestão para quem conseguir fazer venda antecipada, o chamado hedge, né, que é a proteção de preço contra as oscilações no futuro. A gente vive um momento assim de muito cuidado com a gestão para que o fluxo de caixa não seja o vilão dessa atividade tão pujante, tão importante para a economia do Brasil, que é o agronegócio. Felipe, para a gente encerrar, a gente está vendo aí, né? Por criador podem ser financiados até R$250 mil. É um valor que vocês consideram um bom valor, que dá para realmente contribuir aí, principalmente com os pequenos produtores que precisam nesse momento desses recursos? Sim, Érica. Para os agricultores pequenos, a gente considera um valor razoável, importante,
para a melhoria do fluxo de caixa, mas um ponto de atenção é para os agricultores maiores, né, que têm uma necessidade de custeio mais elevada e que são pecuaristas e agricultores que também se financiam fora do sistema bancário, né, através de cooperativas ou de fornecedores de insumos, das indústrias, né, as multinacionais que também operam a venda a prazo safra, né, que é o que a gente chama de crédito mercantil, aí para os pecuaristas, a gente considera que é um valor muito interessante, desde que o agricultor, como a gente disse, tome cuidado aí com a gestão no fluxo de caixa, porque nós estamos vivendo aí um período de margens apertadas. Tá ótimo, Felipe. Muito obrigada pela sua participação aqui no ABCZ News. A gente agradece as orientações e com certeza é uma boa notícia aí para os produtores que precisam desses recursos para estar investindo, né, na sua propriedade. Muito obrigada, Felipe. Boa noite. Até a próxima. Obrigado, Érica. Boa noite.